Uruguai, da Argentina e do Chile. Mais uma vez, o Ju-52 desempenhavam um papel importante no processo de tornar o mundo um lugar bem menor. Em 1935, nascia a Luftwaffe de Hitler. Criada em segredo, foi um instrumento de guerra aérea mais moderno e terrível jamais inventado. Mas também contradizia quase tudo em que Hugo Junkers acreditava. E Junkers não hesitou em expressar o seu desagrado. Em 1934, os nazistas forçaram Junkers a se retirar de seu próprio negócio e passaram a controlar eles mesmos a enorme companhia. Um ano depois, ao completar 76 anos, morria o grande pioneiro da aviação. Os nazistas têm objetivos mais sinistros para o Ju-52. O traço mais marcante do Ju-52 talvez fosse a pele de metal. Uma descoberta acidental feita na Alemanha em 1909 resultara no Duralumin, uma liga durável de alumínio, cobre e magnésio. Tinha a leveza do alumínio, mas era muito mais forte. Junkers descobriu que lâminas de Duralumin podiam ser prensadas até ficarem corrugadas e depois serem cortadas com tesouras de metal na forma e tamanho desejados. As corrugações corriam no sentido longitudinal e enrijeciam a estrutura. Era um material de construção leve, mas de força sem igual. Duralumin era fácil de consertar e resistente contra a intempérie. Sua desvantagem mais significativa era o enorme arrasto provocado pelas corrugações. A grande cauda horizontal e o elevador tinham mais área do que toda a asa principal de algumas aeronaves. A asa dupla do Junkers, um longo flap e aileron, que cobriam toda a extensão da asa, aumentava a altura a baixa velocidades e, portanto, melhorava o desempenho e controle durante a decolagem e a aterrissagem. O Ju-52 parecia saltar do chão. Pouca atenção foi dada à aerodinâmica. Havia pedaços saindo por todos os lados e, por isso, o arrasto era enorme, contra o qual os motores do Ju-52 tinham que lutar constantemente. A mais notável das primeiras aeronaves com 3 motores foi o famoso trimotor da Ford, que surgiu em junho de 1926. Era uma aeronave americana que desempenhou um importante papel no desenvolvimento do transporte aéreo norte-americano. Apelidado de Ganso de Lata, o avião da Ford era um verdadeiro pioneiro. Esse é o primeiro voo dos Estados Unidos continental para o Havaí. Com 3 motores, os pilotos desfrutavam de certo conforto durante as longas viagens sobre o Pacífico. Em 1929, um trimotor Ford pilotado pelo almirante Richard Byrd chegou a sobrevoar o Polo Sul. Ele já tinha se tornado o primeiro homem a sobrevoar o Polo Norte num Fokker F-7 trimotor. Mas os trimotores não eram apenas burros de carga embrutecidos, como demonstra o excitante Piaggio P-24 italiano. Ele voou pela primeira vez em 1938 e quebrou muitos recordes, além de estabelecer 2 recordes mundiais de velocidade, enquanto levava 5 toneladas de carga útil. O P-24 foi provavelmente o trimotor mais elegante. Embora menos bonito, o hidroavião trimotor Kant Z-506 também quebrou recordes. Todo de madeira, ele foi campeão de vários recordes mundiais de hidroaviões. Funcionou como um transportador no Mediterrâneo e no Adriático. Em 1944, Mussolini fugiu dentro de um desses aviões. Mas talvez o trimotor italiano mais famoso seja o Savoia Marchetti SM-81 Pipistrello. Foi bombardeiro na Etiópia em 1935 e também voou na Guerra Civil Espanhola e na Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, os nazistas rapidamente fortaleceram a Luftwaffe. Devido à sua versatilidade operacional e simplicidade de construção, os Ju-52 eram perfeitos para a produção em massa. A Luftwaffe adotou o Ju-52 como um bombardeiro transportador auxiliar. Quando a Guerra Civil Espanhola irrompeu em 1936,
os nazistas enviaram seu Ju-52 ao Marrocos, levando tropas mouras para ajudar a causa enfraquecida de Franco. Um mês depois, os 52 passaram por seu batismo de fogo ao bombardear os arredores de Madrid. Mais tarde, surgiu uma situação ligeiramente embaraçosa quando se soube que, na mesma época, a Lufthansa usava o Ju-52 para realizar voos comerciais até Madrid. Como bombardeiros, os Ju-52 eram equipados com vãos verticais carregando 1,5 toneladas de bombas. As novas posições das armas, localizadas no dorso e na parte de baixo da aeronave, eram equipadas com metralhadoras de 7,9 milímetros. A torre de canhão era montada entre os vãos de bomba e também servia como posição de mira para os homens encarregados de lançá-las. Devido à sua vulnerabilidade, os Ju-52 não duraram muito tempo como bombardeiros. À medida que crescia o poder da Força Aérea Republicana, cada vez mais trimotores iam sendo relegados aos bombardeiros noturnos e ao transporte. Entre várias aeronaves que substituíram o Ju-52, estava um outro avião de Junkers, o Ju-86. Desenhado por Ernest Zindel em 1937, 5 Ju-86 foram despachados para a Espanha. Assim como seu predecessor de 3 motores, o Ju-86 estava equipado com uma torre de canhão giratória que podia ser recolhida e estendida conforme a necessidade. Mas logo o 86 caiu vítima da modernização e surgiu uma nova raça de bombardeiros capazes de alcançar maiores velocidades, altitudes mais altas e de transportar bombas muito mais pesadas. O Heinkel HE-111 chegou disfarçado como um lobo em pele de carneiro. Apresentado como um avião civil de alta velocidade, ele foi transformado num bombardeiro de velocidade e agilidade sem rival. O 52 continuava a se firmar como indispensável na Espanha. Mais tarde, Hitler disse: Franco deveria construir um monumento dedicado à glória do Ju-52. A Revolução Espanhola deve a sua vitória a este avião. Enquanto os aviões da Luftwaffe sobrevoavam a Espanha, do outro lado do Atlântico, outro grande transportador buscava suas asas. Apresentado em 1936, o Douglas DC-3 também viria a se tornar uma lenda. O plano visava o nascimento de um avião comercial liso e de aerodinâmica refinada, que seria o esteio da indústria aérea do pós-guerra no mundo inteiro. Assim como o Ju-52, não demorou muito para que a ameaça de guerra forçasse o DC-3 a prestar serviço militar. Muitos foram convertidos em transporte de tropas e carga. Chamado de C-47 pelos militares, para os aliados o DC-3 tornou-se o trem que cruzava os céus de todas as frentes. Quase 11 mil foram produzidos somente nos Estados Unidos e inúmeros mais em outras partes do mundo. Muitos exemplares do DC-3 ainda estão voando hoje, provando que um desenho bom, simples e resistente não envelhece. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, o desenho único do Tanti-Jus era bem conhecido das tropas no solo. A Blitzkrieg nazista na Polônia foi bem sucedida em parte devido às missões de apoio realizadas por esse avião. Com armamentos altamente móveis e aviões táticos, liderando as forças de solo através da defesa polonesa e à sua volta, o sucesso dependia quase totalmente da capacidade de reabastecimento rápido. Durante quase 2.500 voos ao longo da campanha na Polônia, os 52 transportaram 1.600 toneladas de suprimento e quase 20 mil tropas. Foi um esforço logístico de proporções épicas, mas o 52 era descendente de uma antiga linhagem de aviões de transporte que conheceram alguns dos meio-ambientes mais inóspitos do mundo. O antigo transportador Junkers de 3 motores, o G-31, tinha sido indispensável nos anos 30 em Papua Nova Guiné. 3 exemplares pertencentes à Companhia de Ouro Bulolo transportaram suprimentos do litoral por cima de densas selvas e montanhas traiçoeiras para as minas de ouro. Equipados com uma grande portinhola no teto, além das portas laterais padrão, eles podiam ser carregados diretamente usando um guindaste. A carga incluía óleo, peças para reposição, gado, cavalos, veículos e qualquer outra coisa necessária para manter o fluxo do ouro. Naquela época,
Dizia-se que estes 3 aviões carregaram mais frete do que todas as frotas aéreas do mundo reunidas. Por mais incrível que pareça, nessa enorme mina de ouro, cada peça de equipamento, o combustível, cada prego e parafuso, o bastante para construir um povoado, tudo foi transportado pelos aviões. À medida que a guerra se espalhava pela Europa, o 52 começou a assumir uma série de responsabilidades. O JU-52 não apenas transportou novas tropas e suprimentos para as múltiplas frentes alemães, mas também funcionou como ambulância aérea, socorrendo os feridos. O seu papel mais dinâmico, como aeronave de linha de frente, foi desempenhado quando ele foi designado para transportar para o combate paraquedistas da recém-criada Força Aerotransportada da Luftwaffe. Nessa nova missão, a velha Anne de Ferro, apelido carinhoso da época, se viu no meio da briga. A guerra crescia e Hitler, animado pela facilidade da conquista da Polônia, queria testar a habilidade de sua força aerotransportada em capturar e controlar pontos-chaves. Lançamentos de paraquedistas era um dos projetos prediletos do Führer, e quando surgiu a oportunidade de usá-los na Noruega, ele não hesitou. Ao capturar aeroportos, pontes e outros pontos estratégicos, os paraquedistas abriram o caminho e forneceram à Luftwaffe bases seguras de onde ela podia operar. O sucesso na Noruega levou a mais operações de paraquedistas na Holanda, França e Bélgica. Fortificações e pontes importantes caíam e eram capturadas em toda a Europa Ocidental, abrindo caminho para o armamento alemão. Panzers começaram a atravessar um país depois do outro. Esses ataques, que se tornaram possíveis graças ao JU-52, finalmente resultaram na subjugação de milhões de pessoas. O comandante da Força Aerotransportada da Luftwaffe era o general Kurt Student. Suas táticas brilhantes possibilitaram a invasão dos Países Baixos. Embora elogiados por Hitler, os seus homens não foram os primeiros. Eles tinham aprendido muito com o uso que os russos fizeram de paraquedistas durante a ofensiva do Exército Vermelho contra a Finlândia em 1939.
Durante aquele conflito, tropas de combate equipadas com paraquedas foram transportadas para as áreas de conflito dentro